Olá, queridos irmãos. É com grande satisfação que hoje estamos juntos neste momento para meditarmos na palavra do Senhor, na Bíblia, no Espírito de Profecia. É um grande prazer. Hoje está aqui um dia bem frio, uma tarde bem fria, mas tenhamos o nosso coração aquecido pela presença do Espírito de Deus. E assim, vamos nos alimentar, vamos usufruir dessas bênçãos maravilhosas que é a palavra de Deus. Ela que nos ensina o caminho que vamos seguir e o desfecho da nossa história enquanto aqui peregrinamos. Quero meditar com todos no livro de São Mateus, no capítulo 7, o verso 13 e o verso 14, que nos diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontram. Então, baseado nesses versículos, eu quero meditar com vocês em uma visão, ou seja, assim, um tema que Ellen White, ela disse assim, que no dia 27 de maio de 1853, ela teve uma visão que mostrava algumas coisas que dizem respeito à igreja, né? A igreja de um modo geral. E ela diz mais: foram-me mostrado a glória e a majestade de Deus. Ela diz também que o anjo que estava com ela disse que Deus é terrível em sua majestade e muitos poucos são os que levam em conta essa majestade de Deus, essa santidade, né? Muitos não compreendem, continuam em pecado, continuam transgredindo, mas ela disse assim, olha, quero ler um trecho do texto para nós podermos meditar sobre ele. Foram-me mostrada a glória e a majestade de Deus, disse o anjo. Ele é terrível em sua majestade, contudo não o compreendeis. Terrível é a sua ira, e no entanto vós o ofendeis diariamente. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. E porque a porta é estreita e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que o encontram. Né? Também esse texto está também em São Lucas 13, 24, e em São Mateus também. Aí ela começa a explicar o seguinte, ó: esses caminhos são distintos, separados, em direção opostas. Um leva à vida eterna e o outro à morte eterna. Vi a distinção entre esses caminhos e também a diferença entre esses caminhos. Também são opostos, um é largo e suave, o outro estreito e escabroso. Semelhantemente, as duas multidões que o percorrem são opostas no caráter, na vida, no vestuário e na conversa. Os que viajam pelo caminho estreito conversam a respeito da alegria e felicidade que terão no fim da viagem. Seu rosto muitas vezes está triste e todavia brilha frequentemente em piedosa e santa alegria. Não se vestem como a multidão do caminho largo, nem com eles falam e nem como eles procedem. Um modelo lhes foi dado, um homem de dores e experimentado nos trabalhos, lhes abriu aquele caminho e o palmilhou. Seus seguidores veem-lhe os rastros e ficam consolados e animados. Ele percorreu em segurança, assim também poderão fazer os da multidão, se seguirem suas pegadas. Na estrada larga, todos estão preocupados com sua pessoa, suas vestes, seus prazeres pelo caminho.
dão-se livremente à hilaridade e o gosto, e não pensam no termo da viagem, nem na destruição certa no fim do caminho. Cada dia se aproximam mais de sua destruição, contudo, loucamente se arrojam mais e mais depressa. Como me pareceu terrível isso! Vi percorrendo a estrada larga muitos que tinham sobre si escrito essas palavras: morto para o mundo. Próximo está o fim de todas as coisas. Estai vós também preparados? Pareciam precisamente iguais a todas aquelas pessoas frívolas que em redor se achavam, com a diferença única de uma sombra de tristeza que lhes notei no rosto. Sua conversa era perfeitamente igual à daqueles que, divertidos e inconscientes, se encontravam em redor, mas de quando em quando mostravam com grande satisfação as letras sobre suas vestes, convidando outros a tê-las sobre si. Estavam no caminho largo e, no entanto, professavam pertencer ao número dos que viajavam no caminho estreito. Esta foi a visão que Ellen White, nossa querida irmã, profetisa, deixou para nós escrito, para nós podermos meditar bastante na situação geral, né, da igreja. Eu acredito que Ellen White está falando aqui do adventismo, né? Todos os grupos adventistas que hoje professam fé na mensagem do terceiro anjo, que hoje professam estar caminhando nessa estrada para o céu, em busca de um preparo para a volta de Jesus. Mas, assim como nós podemos ler, é que muitos que professam essa fé estão caminhando no caminho largo, achando, né, se iludindo de que estão na estrada do caminho estreito. Nós podemos meditar que nós, como povo do advento, dos últimos dias, né, vivemos no último tempo da graça, nós somos um povo especial de Deus, mas nós temos a verdade presente que nos prepara para nos encontrarmos com Jesus. E com isso eu gostaria muito de meditar com vocês. Cada um de nós podemos, assim, ter uma ideia, né, do que Deus pede de cada um de nós. Eu quero ler ainda mais para frente um pouco. Eu quero ler primeiro a página 240. Só um trechinho, diz assim: muitos professam estar ao lado do Senhor, mas não estão. O peso de todas as suas ações acha-se do lado de Satanás. Por que meio havemos de determinar de que lado nos encontramos? Como eu posso meditar na minha vida, fazer uma reflexão diária? Como eu posso estar? Que lado eu posso estar? Ou eu estou do lado de Satanás, ou eu estou ao lado do Senhor. Aqui ela diz que muitos professam estar ao lado do Senhor, mas não estão. Estão do lado do inimigo. Porque as suas ações estão pesando mais para o lado de Satanás do que as suas boas ações para o lado de Cristo. Aí ela dá aqui uma ideia, né, de como é que eu posso meditar na minha vida. Ela pergunta assim: quem possui o coração? De quem é o meu coração? Em que os nossos pensamentos estão mais centralizados? Meus pensamentos estão mais centralizados em quê? Pergunta mais: sobre quem gostamos de conversar? Quem possui nossas mais calorosas afeições e melhores energias? Se nos achamos do lado do Senhor, nossos pensamentos serão com Ele. Nossos mais suaves pensamentos são a seu respeito.
Não temos amizade com o mundo. Tudo quanto temos e somos consagramos a Ele. Almejamos trazer sua imagem e respirar seu espírito, fazer-lhe a vontade e agradar-lhe em tudo. Então, esse é um pensamento que ela deixou aqui para nós, de como é que nós possamos meditar na nossa vida, no nosso dia a dia, né? O que mais foi que eu pensei hoje? Quais foram os meus planos de hoje? Meus pensamentos estiveram mais do lado de quem? Do lado do mundo, das coisas que o mundo me oferece, né? Ou no lado da minha vida espiritual? Eu estou mais preocupado com a minha vida material ou com a minha vida espiritual? Eu posso meditar sobre isso e posso ter uma ideia, né? De que lado, se eu fui 100% do lado do Senhor, se eu não fui, eu preciso ser, eu preciso procurar estar 100% do lado do Senhor. Diz aqui, as coisas espirituais não se discernem, pois são olhadas com olhos amantes do mundo, os quais não podem apreciar o valor e a glória do divino acima do temporal. Então, quando eu medito sobre a minha vida, eu preciso ter a consciência, né? Para onde pesou mais os meus pensamentos? Para onde a minha preocupação ficou mais aguçada? E aí, o que eu devo, né, me conscientizar? De que eu preciso buscar a Deus, né? Porque diz aqui que a minha vida espiritual, eu não vou discernir as mensagens do céu, eu não vou discernir o amor de Jesus na sua plenitude, se eu estiver olhando para essas coisas com olhos mundanos, né? É o que diz o texto aqui. Diz aqui, os olhos amantes do mundo não deixam a gente discernir as coisas espirituais. Aí o que vai acontecer, né? Eu não vou saber, não vou me conscientizar do tamanho, do valor desse amor e da glória que vem de cima para mim. Eu passo, como diz o ditado, eu passo batido as bênçãos durante o dia. Eu não vou perceber quantas vezes o anjo do Senhor esteve próximo de mim e eu nem percebi. Eu não vou perceber quantas bênçãos foi derramada para mim e eu não dei valor. Diz assim, muitos se perderão enquanto esperam e desejam ser cristãos. Não fizeram, porém, nenhum esforço sincero, portanto, serão pesados na balança e serão achados em falta. Muitas vezes no nosso dia a dia a correria é tão grande, eu sei que a minha vida também é muito corrida. Se nós não fizermos um esforço para dedicar os nossos pensamentos, nossa preocupação mais para o lado espiritual do que para o lado material, nós vamos nos perder. Por quê? Porque os nossos olhos e o nosso coração são traiçoeiros. Eles não querem olhar para o invisível, para aquilo que os meus olhos não conseguem ver. Só a minha fé consegue captar as bênçãos celestiais que Deus tem me mandado diariamente. Então é preciso que nós possamos levantar os olhos sempre para o céu e compreender que se Deus tirasse de nós as bênçãos por um momento, nós estaríamos perdidos. Então é preciso, diz aqui, ó, na página 251, tem um trechinho de 3 linhas que diz assim: há 3 palavras senhas na vida cristã, as quais precisam ser atendidas se não queremos que Satanás venha furtivamente sobre nós. Vocês sabem quais são essas 3 palavras senhas, né? Eu me lembro que o irmão Mauro sempre cita essas 3 palavras senhas nas suas pregações, muitas vezes nos seus contatos conosco. Ele diz 3 palavras senhas. Quais são? Vigiar, orar e trabalhar. 3 coisas que nós devemos
ter sempre em mente. Precisamos desses 3 valores, e isso se faz como? Através da fé, né? Essas 3 palavras-senhas, nós precisamos tê-las conosco. Vigiar, estar sempre vigilante, estar sempre orando e estar sempre trabalhando. Porque aí Satanás não vai ter oportunidade para nos derrubar, né? Para nos tirar do caminho certo. Aqui também, eu estou lendo, acho que eu esqueci de comentar com vocês, eu estou lendo o Testemunho Seleto, o volume 1. E agora eu quero ler na página 253, que diz assim, ó: a conversão é uma obra que a maioria das pessoas não aprecia. Não é coisa pequena transformar um espírito terreno, amante do pecado, e levá-lo a compreender o inexprimível amor de Cristo, os encantos de sua graça e a excelência de Deus, de maneira que a alma seja possuída do amor divino e fique cativa dos mistérios celestes. Olha, não é coisa pequena, não é coisa de pouca conta a conversão de uma alma. A minha conversão, eu tenho que trabalhar na minha conversão todos os dias. Não é porque eu me converti há 50 anos atrás que eu vou encruzar os braços, agora eu já estou pronta, não preciso fazer mais nada. Mas, na verdade, o que acontece? Eu preciso trabalhar na minha conversão todos os dias, porque não é coisa fácil transformar, mudar um caráter amante do mundo para ser transformado em um caráter amante das coisas celestiais. Isso é o que Ellen White fala e é uma realidade. Ela diz assim: rogo-lhes, irmãos, que examine o coração diligentemente, indagando: em que estrada eu estou? Em que estrada eu estou viajando? E onde findará ela? Eu preciso saber, irmãos. E como eu vou saber? Pelas minhas ações, como nós lemos lá naquele texto que já li. Com quem é a maior parte? Onde estão meus pensamentos? Onde estão os meus gostos? Onde está a minha alegria? Minha alegria está aqui nas coisas terrenas? Ou a minha alegria está no final do meu caminho? Então eu preciso estar sempre meditando nisto. Não é coisa fácil transformação do caráter. Ninguém se julgue um ao outro, porque só eu sei do meu e você sabe do seu. Você sabe das suas lutas e eu sei das minhas lutas. Todos devemos orar uns pelos outros, devemos respeitar uns aos outros, porque coisa fácil não é fazer essa mudança. Somente pelo Espírito Santo, pela oração, pela vigilância e mantendo nossa mente trabalhando nas coisas de Deus. Para que aí então o nosso caráter ele vai sendo aos poucos, nós vai se acostumando com essa nova vida. Nós vamos nos desligando daquilo que ficou para trás e vamos agora para frente, caminhando sempre em busca de sermos melhores, de estarmos mais perto de Jesus. Porque só assim nós vamos fazer aquilo que Deus pede de cada um de nós. E eu quero ainda ler mais um trechinho ainda com você, para que você possa assim ter uma ideia, né? Página 515, eu quero meditar com você algo muito interessante. Bom seria passar cada dia 1 hora de reflexão, recapitulando a vida de Jesus, da manjedoura até o Calvário. Devemos tomá-la ponto a ponto, ponto por ponto, deixando que a imaginação se apodere vividamente de cada cena, em particular das cenas finais de sua vida terrestre, contemplando assim seus ensinos e sofrimentos e o infinito sacrifício por ele feito para a redenção da raça humana. Podemos revigorar nossa fé, vivificar nosso amor
e imbuir-nos mais profundamente do Espírito que sustinha nosso Salvador. Jesus também, quando passou aqui, quando tomou a nossa natureza e veio para esse mundo, ele era sustido pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. E ele, quando subiu ao céu, ele diz: eu vou, mas eu vou deixar o Consolador. E ele vai estar convosco todos os dias, até que eu volte. Jesus, quando subiu ao céu, ele não nos prometeu vida fácil, não. Ele disse que a nossa vida seria difícil. Ele diz que a porta estreita, diz que a porta é estreita e é difícil o caminho. Esses dias nós estudamos na última lição do nosso semestre, nós lemos um texto muito interessante, eu acho que ainda está avivado na memória de cada um. Quando fala da visão que ela teve do trem. Ela viu que o trem ia cheio, abarrotado, parecia que o mundo inteiro estava embarcado naquele trem. Mas ela ficou tão triste e ela perguntou ao anjo: mas não sobrou ninguém? E o anjo mandou que ela olhasse para um caminho e lá ela viu um grupo subindo um caminho reto e estreito. Esse grupo que está subindo esse caminho tinha o semblante cansado, sofrido, mas eles estavam alegres, unidos, porque eles tinham certeza que no final do caminho eles iam adquirir a vida eterna, a grande recompensa. Então a vida do cristão, ela não é fácil. Por quê? Porque nós precisamos desfazer-nos das coisas antigas, dos amores antigos, para nos apoderarmos do reino da graça. As duas coisas nós não vamos conseguir. Se nós não lutarmos para que o nosso caráter seja santificado pela presença de Deus em nossa vida, pelo trabalho do Espírito Santo, nós não vamos conseguir, porque nós não podemos ter dois senhores. Ou nós amamos o mundo e vamos usufruir as suas alegrias, ou entregamos tudo a Deus. E eu não vou dizer que o caminho do cristão é tão ruim, é tão triste, não. Eu não sei, porque eu não sou triste. A gente passa agruras da vida? Passa. Mas nós temos uma alegria, e eu acredito que vocês também têm essa alegria. A alegria da certeza de que Deus está junto conosco e que Ele nos dá graça para superarmos cada prova que vem para nós. Então, vamos dizer que Ele não prometeu vida fácil para nós. Ele só prometeu que estaria conosco, que o Seu Espírito Santo estaria conosco todos os dias até o fim. Isso é o que é bom. Nós podemos nos sentir alegres, satisfeitos. Eu quero ler aqui também ainda na página 519, que fala assim dos empecilhos terrenos. O que é que atravanca o nosso caminho? O que é que impede os nossos passos de seguir pelo caminho estreito e faz com que a gente olhe para os caminhos de maior facilidade? Aí diz assim, olha, uma classe estava registrada como empecilhos do terreno. Ao cair sobre esses, o penetrante olhar do juiz foram distintamente revelados seus pecados e negligências. Com lábios pálidos e trêmulos, reconheceram haver sido traidores do santo depósito que lhe fora confiado. Haviam tido advertências e privilégios, mas não o haviam atendido e aproveitado. Podiam ver agora que haviam presumido demasiado da misericórdia de Deus. Não, em verdade, não tinham a fazer confissão como as dos vis baixamento, corrompido, mas, como a figueira, eram amaldiçoados por não produzirem frutos, por não haverem usado os talentos a eles confiado. Então, irmãos, você vê que essa classe de pessoas que ela está comentando aqui são pessoas que não tinham, assim, grandes pecados, não tinham coisas tão graves na vida deles. Mas o que é que foi visto de mais grave na vida de cada um? Foi que eles não partilharam, não produziram frutos
né? Porque nós precisamos, irmãos, produzir frutos dignos, né? Todas as nossas ações, usar os nossos talentos para a causa de Deus. Todos têm, pelo menos um talento, todos têm. Com esse talento ele vai angariar mais talentos. E aí diz assim: conquanto professassem ser servos de Cristo, não lhes trouxeram almas, né? Não trabalharam, não puseram seu talento para funcionar. E aí, muita gente pode dizer assim, né? Eu não tenho nenhum talento. Qual que é meu talento? Olha, a fala já é um talento. Os ouvidos já são um talento. Os olhos é um talento. A voz é um talento. Então, precisam ser colocados, né, à disposição de Deus. Diz assim: alguns foram reprovados por sua incredulidade, outros por terem sido servos negligentes. Então, nós precisamos meditar muito, né, sobre o que é que Deus está esperando de todos nós. E ainda tem mais um pouquinho só. Eu quero ainda ler aqui na página 239. Eu achei tão interessante esse trecho dessa página que diz assim, olha: não permaneça numa atitude em que sempre necessites tu mesmo de auxílio e outros tenham de guardar-te para te conservar no caminho estreito. Podes ser forte para exercer influência santificadora sobre outros. Muitas pessoas têm capacidade para ser alguém, para iluminar outras pessoas. E muitas vezes o seu comportamento faz com que alguém precise ali ficar ajudando ele a permanecer no caminho estreito. Enquanto se ele usasse seus talentos, né, sua disposição, eles poderiam influenciar outras pessoas, não precisar de ajuda, né? Eles iam ajudar outras pessoas. Então, isso é muito importante. Nós temos que pensar muito sobre isso. O que é que eu estou fazendo? Eu estou precisando que outros me ajudem? Ou eu quero ser uma bênção na vida de outros? Onde será que eu estou? Minha vida, eu estou caminhando no caminho estreito ou eu estou caminhando no caminho largo? Ou eu estou precisando que outros me arraste e me segure e fale comigo e perca tempo comigo quando ele poderia estar ajudando outra pessoa? Eu preciso meditar muito nisso, irmãos. Eu quero ler aqui em Romanos, capítulo 8, para fazermos uma última meditação, que eu acho muito interessante. Eu gostaria que todos lessem. É o capítulo 8, verso 35, 38 e 39. Diz assim, olha: quem nos separará do amor de Deus? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Qual dessas coisas pode me separar do amor de Deus? Como está escrito, o verso agora 38, Paulo falando, olha: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, muitas vezes passamos por tribulação, mas diz aqui, será a tribulação que vai me afastar do amor de Deus? Será o que vai me atrapalhar? Será a perseguição? Nós estamos aí aguardando, né? Nós sabemos que vamos ser perseguidos, não como hoje. Hoje é coisa simples demais. Hoje a perseguição para nós é coisa que a gente supera facilmente, mas aquela que vai vir, não vamos pensar, será que essa perseguição
Será que alguém me perseguindo todos os dias, me aviltando, me criticando, isso vai me separar do amor de Deus? Vai fazer eu mudar meu vestuário? Vai fazer eu mudar minha alimentação? Mudar meu jeito de viver? Será possível? A fome. Será que a fome pode mudar? A fome é difícil de passar, não é, irmãos? Quem sabe, quem já passou fome, deve saber como deve ser muito difícil, né? E a nudez? Que coisas essas vão me separar do amor de Deus? Pois é, irmãos. Mas Paulo, ele ainda continua falando que nada, né? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, poderão nos separar do amor de Deus, que está firmado em Cristo Jesus. Então, a nossa segurança hoje é estar firmado em Cristo. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que será? Por que será que ele diz que ele é o caminho? Porque ele é a nossa segurança. Nós estamos caminhando, o nosso caminho é estreito? É. Mas quem já passou ali antes de nós? Nosso Salvador trilhou esse caminho antes de nós. E ele nos garantiu vitória. Vamos encontrar problemas? Vamos. Famílias, amigos, colegas de trabalho, negócios, né? As coisas do mundo vão criar dificuldade? Vai. Mas isso não pode nos separar do amor de Deus. Vamos meditar sempre nisso, que é muito importante para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento e para a nossa edificação espiritual. Temos que procurar aceitar o convite. Vocês se lembram do convite? Está lá eu quero ler, duas linhas só que eu quero ler para vocês. O convite, nós temos que lembrar que nós temos um convite, né? Nós somos convidados. Para que nós estamos sendo convidados? Estamos sendo convidados para assistir, para ir a um casamento. Nós somos convidados. E aí, esse convite diz assim: vinde, pois tudo está preparado. Está lá em São Lucas 14:17. Deus está pronto a aceitar cada um de nós. Ele está convidando: vinde, vinde às bodas, as coisas já estão tudo preparado, a ceia já está preparada. Breve, ninguém sabe quão breve, né? O caso dos justos vivos vão passar. Só falta isso acontecer. Venha, vinde, preparemo-nos e nos alegremos e nos preparemos, porque esse convite nós não podemos esquecer. Nós estamos aqui na terra, mas nós estamos sendo convidados a participar de uma festa, né? Primeiro, nós vamos participar do juízo. Se nós comparecermos à sala do juízo, também nós permanecermos lá no livro da vida, nós vamos comparecer na sala do banquete. Nós vamos participar da ceia das bodas do Cordeiro. Quer coisa melhor do que essa? Quer um final mais feliz do que esse? Sentar àquela mesa e Jesus irá pessoalmente servir os seus escolhidos, seus convidados. Que Deus tenha misericórdia, irmãos, de cada um de nós, de mim especialmente e de você também. Que nós possamos fazer sempre essa meditação em nossa vida. Todos os dias devemos meditar. Que lado nós estamos? Estamos do lado de Jesus ou estamos do lado de Satanás? Irmão, só existe duas fileiras nesse mundo. Não adianta eu ser adventista e falar que sou o que eu não sou. Falar que eu sou judeu e estar mentindo, não fazer as coisas corretas. Que adianta? É melhor eu me reformar, é melhor eu mudar minha situação. E hoje é o dia da preparação. Hoje eu tenho oportunidade de voltar atrás, de deixar tudo que é ruim para trás e andar junto com Cristo. Esse ainda é o meu privilégio, porque ainda a porta está aberta. Ainda o tempo de graça está em andamento. Mas breve, ninguém sabe quão breve esse tempo vai acabar. Para nós
que vivemos nesse tempo presente. Precisamos estar consciente de que o tempo está acabando, o tempo está no fim. Que Deus abençoe muito você, a mim e a todos os que aceitarem o convite. Vinde, que tudo está preparado. Saia do caminho largo, deixe as coisas do mundo para trás e venha para o caminho estreito, porque é difícil, mas o fim dele é a vida eterna. Que Deus abençoe muito você, a mim, as nossas famílias, a todos os ouvintes e amigos que irão escutar essa mensagem. Que Deus esteja com cada um. Amém.